para a casa do Pai. E eu creio que nessa manhã, muitos vão retornar para Jesus. Amém? Eu não tenho dúvida. Papai e mamãe que tem bebê, se começar a ficar agitado, aqui embaixo temos um espaço para as mamães, para amamentar. Tem uma TV lá, por favor, Ministério Esdras, Multimídia, garanta que as TVs estejam funcionando. Do lado de fora tem um espaço para os papais, tá bom? Um espaço, uma cerquinha para estar brincando com seu filho. É assim mesmo, abençoado. Muitas vezes aqui é um ambiente chato para eles, porque eles não vão entender nada do que o pastor vai falar. Eu já passei por essa fase, já expliquei aqui. Minhas filhas hoje são adolescentes, mas já foram bebês também. E nessa fase não teve jeito. Eu fui muito abençoado e a minha esposa tremendamente abençoada também. Porque nos cultos ela tinha que ficar com as crianças, porque as crianças não queriam ficar no infantil. Eu sei que exigia. Quando ela saía, elas começavam a chorar. Aí a tia do infantil falou assim: mamãe, você vai ter que ficar com ela. E eu sei que ela foi ficando um culto, 2 cultos, e ficou 3, 4 anos no ministério infantil. Enquanto eu escutava a palavra. E quando entrávamos no carro para vir para casa, ela: prega para mim. O que foi pregado hoje? Aí eu mudava algumas coisas, mas... mas era bênção, ela era alimentada da mesma maneira, né? Quem conta sempre aumenta um ponto, né? A glória era maior dentro do carro. Isso eu não tenho dúvida, porque Jesus é bom. Abra a palavra do Senhor Deus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra, Mateus, capítulo 1. E confesso que, diferente de algumas vezes, quando o Senhor me entrega palavras, Ele me trouxe vários pontos de meditação nessa palavra. Eu espero conseguir finalizar. Eu acho isso um milagre se eu conseguir, mas nós vamos avançar ponto a ponto. O importante é que eu seja transformado e você saia daqui alimentado, transformado pela palavra do Eterno. Amém? Amém, igreja? Seja alimentado pela palavra. Nós precisamos estar mais próximo da palavra de Deus nesses últimos dias, para que você não seja enganado. Como nós finalizamos a última série, para que você não corra o risco de sair do caminho e perder a salvação. Todos encontraram Mateus, capítulo 1, versículo 18. É uma história bem conhecida, geralmente lida no Natal, no final do ano, nas peças, nas cantatas. É um trecho que você conhece muito bem, mas dentro desse texto Deus ministrou ao meu coração. E o tema que Ele colocou ao meu coração é o seguinte: o Deus poderoso que trabalha de forma poderosa, respeitando as nossas limitações, os nossos limites, as nossas fragilidades. O Deus poderoso que trabalha de maneira poderosa, mas que também respeita as nossas limitações. E eu quero ler com vocês. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui todos entendem, amém, irmãos? Antes de se casarem ou terem relação sexual, ela encontrou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem o quê? Um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, ele era justo e carregava dentro de si nobreza. Ele não queria envergonhar Maria publicamente, conforme pedia a lei, porque aqui constatava-se um possível adultério. Como a esposa dele, que ele não se deitou, encontra-se grávida. Mas ele era um homem justo, então ele ponderou aquela situação.
pretendia anular o casamento como? Secretamente. Ele não queria escândalo, mas veio a palavra em seu coração, veio esse pensamento. Eu vou acabar com esse casamento, mas vai ser em secreto, porque eu não quero envergonhar Maria e a sua família. Mas depois de ter pensado nisso, na sequência, apareceu-lhe um anjo do Senhor, como? Fala, sonho. É o nosso Deus que também fala através dos sonhos. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo de Deus. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de quê? Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Glória a Deus. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de quê? Jesus. Capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Olha Deus cuidando dos seus, né? Versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em quê? Em sonho. Ele disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor
tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes, José teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado novamente em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Glória a Deus. A palavra do Senhor Deus, ela é cheia de detalhes, irmãos, e quando nós estamos lendo, nós jamais podemos ler com uma mentalidade racional ou humana, senão você vai ficar apenas com a história e não com aquilo que Deus quer revelar dentro do texto. O tema da ministração é o Deus poderoso e atemporal que trabalha para cumprir suas promessas, porém respeitando as nossas limitações, os nossos limites. Nós estamos, irmãos, acostumados como cristãos, como servos de Deus, há quem diga pentecostal, a fazermos pregações e anunciarmos de fato um Deus poderoso, principalmente quando usamos o Antigo Testamento. Existem algumas denominações que pregam muito o Antigo Testamento. Então, quando você quer ganhar fé, saber sobre a grandeza e a essência do seu Deus, não faltam histórias no Antigo Testamento que mostrem a sua grandeza, o seu poder imensurável e a sua capacidade de dar livramento através de grandes feitos ao seu povo. Então você lê na palavra e você encontra um Deus que agiu de maneira poderosa e milagrosa para livrar Misael, Ananias e Azarias. Foi poderoso e milagroso ou não foi? Foi extraordinário. Um Deus que apagou ou tirou a força do fogo e fez com que aqueles homens recebessem um livramento sobrenatural. Nós estamos acostumados a ouvir, inclusive aqui, este Deus poderoso que abriu o Mar Vermelho e deu grande livramento ao seu povo. Não apenas abriu o Mar Vermelho de maneira poderosa e milagrosa, como entregou esse livramento, fazendo com que o povo de Deus passasse com os pés enxutos. E na sequência, irmãos, destruiu todos os inimigos numa tacada só. Você pode dar uma glória a Deus? Este é o nosso Deus, Ele matou todos eles ali afogados. O Deus de Gideão, o Deus que dá vitória a Gideão de maneira milagrosa, de uma forma simples. O Deus que não precisa de um grande exército. O Deus que precisa apenas de um homem cheio de fé, em obediência e que anda na justiça para dar um grande livramento. O Deus de Davi, que olhou o coração daquele menino e entregou vitória sobre Golias e muitos outros exércitos. O Deus de Josafá, que recebeu um grande livramento, ao qual declarou: ah, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. E no momento em que eles adoraram, Deus confundiu o inimigo e deu um grande livramento, sem eles terem que lutar, irmãos. E aí nós não paramos a lista. Não vão faltar histórias bíblicas no Antigo Testamento que mostrem a grandeza do nosso Deus. O Deus de Josué, que foi capaz de destruir inimigos e fortalezas, como a fortaleza de Jericó, com apenas um berro.
E isso enche o nosso coração de fé. Então, se queremos saber sobre o nosso Deus poderoso, basta pegar algumas histórias no Antigo Testamento. O Deus que se mostrou justo e poderoso na vida de Jonas, misericordioso na vida de Jó. Nós vamos aprendendo sobre a onipotência, a onipresença, a onisciência do nosso Deus. Vocês conhecem sobre isso? Os atributos do nosso... Este é o nosso Deus, irmãos. Um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Quase saem línguas aqui. Aleluias, nem prefácia. Aleluia. O nosso Deus, Ele é eterno, irmãos. Ele sempre existiu. Nosso Deus não foi criado. Ele é criador de todas as coisas. Ele é eterno. Este é o nosso Deus. Um Deus que você pode esperar qualquer coisa dele, criatura. Um Deus que não tem limite. Um Deus que não está preso ao tempo, ao espaço. Um Deus que sempre existiu. Um Deus que não foi criado, porém é criador de tudo que existe no universo. Então, se Ele é criador, Ele tem acesso a todos os recursos. Basta uma palavra do seu Deus. Irmãos, basta uma palavra, essa é a fé que você precisa ter. Basta uma palavra do seu Deus e ninguém resiste ao seu comando. Se Ele der uma ordem a vosso respeito, vai acontecer. Se Ele der uma ordem para você, você vai executar, sem tosquenejar. Ah, mas eu não tenho livre-arbítrio. Depende da vontade dEle. Para te proteger, irmãos, Deus, Ele mexe nas estruturas espirituais e naturais. Aleluias. O nosso Deus, diz a palavra que Ele não se engana. Ele não se esquece. Ele não se confunde. Ele não perde uma batalha. Ele não se atrasa em momento algum. É o nosso Deus perfeito. Esse é o meu Deus, este é o seu Deus. Ele é o vencedor invicto. Não perde batalha nenhuma. Não existe ninguém ou alguma coisa maior do que Ele. Ele está acima de tudo e de todos. Aleluias. Sim, o nosso Deus é o Deus que abençoa. Mas é o Deus que amaldiçoa se quiser. Ele traz a paz. Mas Ele causa a guerra também se Ele quiser. Ele traz a prosperidade. E Ele traz o caos, a calamidade. O nosso Deus é único. E não existe outro como Ele. Você pode dar uma glória a Deus? Não existe outro. Este é o nosso Deus. O Antigo Testamento serve para isso. Para que você se transforme num admirador, um amante do seu Deus. E saiba que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida. E se estudarmos o Novo Testamento, geralmente as pregações do Novo Testamento, incluindo algumas do Evangelho, servem também para trazer fé. Mas muito é para trazer arrependimento em nossos corações, para valorizarmos a graça de Cristo. Mas nós lemos um texto aqui, que esse Deus extraordinário, poderoso, e não foi qualquer pessoa, não foi Davi, não foi Gideão, não foi Josafá, não foi Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi Daniel. Nós aqui estamos falando do seu Filho unigênito. Nós estamos aqui falando do Deus Todo-Poderoso que decidiu descer à terra para resgatar a humanidade. Aleluias! O Deus que fechou a boca dos leões, que tirou o poder do fogo, que abriu o mar vermelho, que fez água brotar da rocha, irmãos, que fez o mantimento chegar no deserto. Nesse momento agora não é qualquer um, é o próprio Cristo, o prometido, a luz, que é a vida dos homens. Era neste momento que Cristo nasce. E em Lucas vai falar que algo extraordinário aconteceu quando Cristo nasceu. A palavra fala que anjos apareceram a pastores, dando glórias a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, porque chegou o Salvador. Um coral de anjos, irmãos, começou a adorar. E esses pastores foram levados até Cristo para reverenciarem o Salvador.
o Criador de todas as coisas, o Deus que deu livramento a Daniel, o Deus que deu livramento a Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que abriu o mar vermelho agora estava nascendo na terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. E nós estamos vendo aqui um homem, José, um homem simples, cheio de valores, nobre, justo, que estava fora até então do contexto desta informação que Deus usaria a sua esposa como instrumento para trazer o Salvador. Mas enquanto eu meditava, essa escolha fora feita na eternidade. Deus não escolheu qualquer mulher. Ele escolheu uma mulher que também temia ao Senhor, que era santa, que era devota do Eterno. Mas ele não parou só na esposa, ele escolheu um homem também, que fosse nobre, porque afinal nasceria um rei. Então aqueles que seriam responsáveis por ele na terra, deveria carregar a nobreza dos céus. E nós estamos vendo aqui um momento complicado na vida de José. Ele descobre que a sua esposa está grávida. E naquele momento, qualquer macho que está aqui, seria difícil de acreditar, até mesmo numa informação que viesse dos céus. Acreditar que a tua esposa está grávida do Espírito de Deus, está carregando um filho de Deus, não deve ter sido fácil. Mas nós vamos entender que Deus ele age de maneira milagrosa e poderosa, irmãos, através de ações simples, ações na terra, nem sempre demonstrando um poder estrondoso, milagroso, mas Ele entendendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade, as nossas limitações, Ele também opera milagres, desde que, como José, você aprenda o que significa a palavra obediência. Palavra obediência. Deus decide falar com José de uma forma simples. Sonho. Quantos aqui têm sonhos? Eu tive um sonho pesado nessa noite. E toda vez que vem um sonho pesado, eu acordo a minha esposa, tiro ela do sonho dela, quero compartilhar. Ela, oi, eu falei, desculpa, preciso te acordar. Então nós tivemos um momento de oração e batalha espiritual nessa madrugada, porque eu entendo que Deus se comunica conosco através de sonhos, de uma maneira tão simples, mas porém poderosa. E quantos de nós sonhamos com algo e ao acordar você já não acredita tanto naquele sonho? Será que foi Deus realmente? Mas Deus, Ele trabalha com um homem que teve que aprender o que significa essa palavra obedecer. Embora pareça simples essa palavra, obediência, irmãos, obedecer significa abrir mão daquilo que você quer e aceitar sem reservas a vontade do seu Deus. Obedecer significa abrir mão do seu eu e aceitar sem reservas a vontade do seu Deus. O texto fala que assim que ele descobriu, ele intentou em seu coração fazer o quê? Separar-se de Maria, não foi isso? Ele tinha decidido, eu não vou levar isso a público, não vou envergonhar a família dela, não vou envergonhar Maria, mas eu não quero continuar com essa mulher, porque ela estava aliançada comigo e aparece grávida. E de repente Deus se comunica com ele sonho, e um sonho é suficiente para ele abrir mão da sua posição e aceitar o projeto, o propósito e desafio de Deus sobre a vida dele. Enquanto eu meditava, o Senhor falava ao meu coração, aprenda esse segredo do que é obedecer. E obedecer é abrir mão do seu eu, Jonatas. É abrir mão das suas vontades, do seu querer, dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus cancelamentos. Quantos aqui querem cancelar projetos? Querem abandonar família? Não querem continuar no ministério? Não querem continuar na caminhada? Mas Jesus está falando com você, aprenda a obedecer nessa manhã. Só obedece que tem um caráter transformado.
Só consegue obedecer quem tem um caráter transformado, irmãos. Onde a rebeldia e a rebelião já não habitam mais no teu coração. Quando não habita mais a rebeldia e rebelião no teu coração, é fácil obedecer, é ou não é? Por que as crianças teimam em obedecer aos pais? Porque o caráter dela não está formado ainda. Existe um espírito de rebelião nela. Existe um espírito, irmão, de rebelião. O ser humano já nasce no pecado. Já nasce distorcido. Destruído. Então você fala, não coloca o dedo, ele vai fazer o quê? Ele coloca o dedo, rapaz. Mas é uma criança. O caráter dela está sendo aperfeiçoado. E quando muitos de nós que já somos adultos e temos um caráter pronto, Deus pede coisas simples para nós. Olha, se você não for capaz de obedecer ao Senhor em pequenas coisas, Ele nunca vai te submeter a grandes projetos. Nunca que o Senhor vai te colocar em grandes projetos, se o básico você não consegue obedecer. Ele dá uma ordem, jejua hoje, você não jejua. Ele dá uma outra ordem, leia na palavra isso, e você não lê na palavra. Ou acorda na madrugada, e você não acorda na madrugada. Faça uma campanha de adoração, você quebra a campanha no meio. Alguém se identifica com isso? Fala misericórdia, não fala amém não, fala misericórdia, Senhor. Só obedece quem tem um caráter transformado e está revestido de humildade. Fala, eu preciso ter um caráter transformado. E eu preciso estar carregado, revestido de humildade. Irmãos, porque quem não tem humildade não obedece. A pessoa orgulhosa, você pede algo para ele sabe de tudo. Ele te afronta. Você dá uma ordem, ele passa por cima da tua ordem. Porque a vontade dele é melhor do que a sua. Ei, tem patrão que apanha com funcionário assim. Você dá uma ordem, ele faz exatamente o contrário do que você pediu. Coração obstinado e rebelde. Oh, irmãos, eu carrego muitos defeitos. Quantos defeitos eu carrego? Aliás, eu aprendi a obedecer a homens e desobedecer a Deus. Em minha revolta. Mas, desde sempre, eu tive esse espírito de soldado. Se é para fazer, eu faço. Não coloque a mão, não coloco. Esses dias, nós fomos visitar um pastor e fomos orar por ele. Você entender como que é a cabeça do seu pastor. Dentro da regra. Se é preto, se é branco. Se é para ficar, eu fico. É mais ou menos, você vê uma placa de pare, é capaz de eu parar na placa de pare. Enquanto não aparecer outra placa siga, eu não vou seguir, eu vou ficar parado ali. Mas é muito bom, irmãos, quando você aprende agora a agir dessa maneira com Deus. Se Deus falou avança, você avança. Se Ele falou para você para, você para. Se você não tem um caráter transformado e você não tem simplicidade e humildade, você é um rebelde, tem espírito de rebelião no teu coração. Você não vai conseguir, irmãos, satisfazer os quesitos de Deus, e Deus nunca confiará em você grandes projetos. Você precisa nessa manhã aprender a obedecer aquilo que é simples, as pequenas ordens do Senhor, para que quando chegar as grandes ordens da parte dEle, você não vai ter sofrimento, vai ser um prazer para você. Nós fomos visitar um pastor e orar pela vida dele, e aí chegando lá no condomínio onde ele mora, o segurança falou assim, quando vocês estacionarem o carro ali no estacionamento, vocês saem e sigam a faixa verde, ou azul, eu não lembro. Vai ver na cena do teu pastor. Então eu estava com a pastora, estava com o Marquinhos, nós saímos do carro, e na minha cabeça assim, siga a faixa verde. Siga a faixa verde. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. Siga a faixa verde. Então nós entramos num estacionamento imenso, e eu logo avistei a faixa verde. Então eu fui pela faixa verde. E a pastora e o Marquinhos foram em linha reta. Mas eu permaneci na faixa verde. E a faixa verde eu fiz uma curva junto com ela. Aí a pastora olhou para mim assim, onde você está indo? Ele falou, para seguir a faixa verde. Aí, Marquinhos, olha ele. Vê se isso aí é normal. Pois se eu tivesse sozinho, eu ia seguir a faixa verde até a porta do cidadão. Aprenda a obedecer comandos simples, que Deus vai confiar nas suas mãos grandes projetos. Você pode dar glória a Deus?
Aleluias. Esses projetos vão glorificar o nome do Senhor, irmãos. Isso aqui foi o primeiro ponto. O segundo ponto que eu observei nessa palavra: aprenda que tudo aquilo que Deus anuncia ou diz, vai acontecer. Não tenha nada do que Deus tenha dito a vosso respeito que você vai morrer antes de acontecer, irmãos. Tudo que Deus falou a teu respeito vai acontecer. Antes de Jesus voltar ou antes de você morrer. Eu aprendi isso quando eu comecei a ler, logo brilhou isso diante dos meus olhos. Um Deus que fala e está falado. O que Ele falou está falado. A primeira profecia é que a virgem ficaria grávida e daria à luz. E o seu filho chamariam de quê? De Emanuel. Quem profetizou isso foi Isaías. Está em Isaías 7,14. Não precisa colocar. Essa profecia aconteceu 750 anos antes de Cristo nascer. E o seu nome será Emanuel. E nós acabamos de ler no texto, para que se cumprisse a profecia. Vai entendendo o que Jesus está falando. Todo o enredo, toda a estrutura para cumprir promessas na sua vida, para fazer a vontade de Deus na sua vida, não vai ficar uma vírgula fora, irmãos. Se Deus desenhou o cenário, vai acontecer. Essa foi a primeira profecia. A segunda profecia é: do Egito chamei o meu filho. Veja que algo aconteceu na terra para que ele fosse levado e conduzido até o Egito. Essa profecia aconteceu 740, 750, alguns 780 anos antes de Cristo. Eu chamei o meu filho do Egito. Então Cristo é levado para o Egito, para que se cumpra a profecia. Jesus já deve estar falando ao teu coração. A terceira profecia é que Jeremias, ouviu-se uma voz em Ramás, a de grande lamentação. Isso está em Jeremias 31:15. 645 anos antes de Cristo, a morte dessas crianças já havia sido profetizado. Deus já havia declarado 645 anos que Raquel iria chorar pelos seus filhos. Talvez você tenha pensado assim: nossa, que calamidade, matar todas as crianças. Capricho de um rei. Ele mandou exterminar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, irmãos, já estava profetizado. Deus já havia declarado que esse caos, essa calamidade, esse genocídio iria acontecer. A quarta profecia é que ele será chamado Nazareno. Está em Isaías 11, 750 anos antes de Cristo. A quinta profecia é que o Salvador nasceria em Belém. Está em Miqueias 5:2, 750 anos antes. O nosso Deus é atemporal, Ele conhece todas as coisas. E tudo que Ele fala, irmãos, não tenha medo, vai se cumprir. Enquanto eu meditava, eu me atentei aos detalhes. Assim como a estrela apareceu aos magos do Oriente, as notícias e sinais sobre o que Deus está fazendo na sua vida irão chegar nos ouvidos de quem é para chegar, e também daqueles que não são para chegar. Assim como essa estrela aparece, e muitos dizem que foi algo natural, um evento natural, de um astro que de fato apareceu e começou a brilhar, de um lugar distante, o povo do Oriente, eles viram essa estrela, irmãos. Foi algo sobrenatural, para mostrar que o verdadeiro rei estava nascendo. Muitos afirmam que pode ter sido um anjo, que ficou brilhando ali como uma estrela para guiar. O que Deus está falando? Tem promessas na sua vida, tem projetos na sua vida. O Senhor fala para você não se preocupar, porque haverá sinais na tua vida para que você até chegue a tempo sobre essa promessa. Pessoas necessárias, que estão inclusas nessa profecia sobre a tua vida, vão ser conectadas a você no tempo oportuno. Você crê nisso, irmãos? Esta informação vai chegar distante. Chegou no ouvido de quem era para chegar, mas também chegou no ouvido de quem não era para chegar. A informação chegou no ouvido do rei Herodes, mas o Senhor fala assim para você: não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo. Porque às vezes a gente fica assim com medo: eles estão sabendo, elas estão sabendo. Assim como notícias da igreja Efatá vão chegar nos ouvidos de quem precisa ser salvo.
mas também vão chegar em ouvidos de autoridades espirituais e da terra, a qual no seu coração eles querem fechar essa igreja, eles querem destruir essa igreja. Aliás, não falta, irmãos, oportunidade para nós estarmos aqui orando contra a feitiçaria, mas nós não podemos nos importar com isso, porque o Senhor fez uma promessa para esta igreja, Ele declarou uma profecia. Quando Ele declarou isso? Na eternidade. Na eternidade, Deus declarou algo a nosso respeito, e tudo vai acontecer conforme Deus declarou, não vai ficar nada de fora. Todos aqueles que foram determinados para serem abençoados através da sua vida, vão ser abençoados, irmãos. A estrela vai aparecer para eles, e vai guiá-los até você. É como se você carregasse a promessa, e vidas precisam ser transformadas através dessa promessa que está na sua vida. O Senhor fala assim: não se preocupe, no tempo certo essas pessoas serão conectadas a você. Irmãos, eu sou uma testemunha viva disso. O Senhor declarou promessas, não havia estrutura, não havia ferramentas, não havia recursos, mas aos poucos vocês foram sendo conectados a nós. Cada um no seu tempo viu a estrela brilhar em algum lugar, através de um convite, através da internet, através de um testemunho. Aliás, os testemunhos não faltam aqui na igreja, mas Deus te conectou a esta promessa. E o Senhor está falando ao teu coração, tem promessas que serão ainda realizadas este ano na tua vida. Este ano serão cumpridas algumas promessas na tua vida. O Senhor fala assim, para você não temer, que o Deus que deu a profecia sobre a tua vida é o mesmo Deus que vai aparecer o sinal na hora certa. Porque às vezes a gente fica aflito, tem coração angustiados aqui. Como é que vai acontecer? Meu Deus, a minha esposa nesse quesito, ela tem mais sabedoria do que eu. Porque eu questionava demais esse negócio de profecia. Porque as promessas de Deus sempre foram grandes demais, irmãos. Porque quando Deus quer prometer, ele não promete coisa pequena, amém? Coisa pequena pertence aos homens, né? Mas quando Deus promete, Ele já mostra um cenário que você fala, como? Então, isso aí é para que a glória seja minha. É assim que eu escolho um deserto e transformo ele no jardim do Éden. Deus faz assim, eu escolho uma terra seca para transformá-lo num jardim. É o que nós aprendemos com os machos essa semana. Deus escolhe os insignificantes. Deus escolhe os fracos, indoutos, para confundir quem acha que tem poder, que pensa que é alguma coisa, que acha que é sábio. Deus faz dessa maneira. O Senhor fala, não se preocupe, no tempo oportuno, quando chegar a plenitude do tempo na sua vida, Jesus vai nascer. O tempo passou, irmãos, para esses profetas de 600, 700 anos antes, mas se cumpriu exatamente conforme Deus falou através da boca deles. Se foi Deus que falou contigo há 10 anos atrás, fique em paz. Mas pastor, eu não enxergo ainda o cenário. Fica tranquilo, irmãos. Quem faz isso é o Jeová, é o Deus da provisão. Ele arquitetou, Ele planejou, Ele desenhou na tua vida, e vai acontecer conforme Ele falou. Vai acontecer, eu vejo isso na minha vida. Não havia recursos, e no momento que não havia recursos, eu tentei buscar recursos. Eu cometi esse erro de procurar ajuda em homens, e eu recebi um não bem grande. E quando eu cheguei em casa desanimado, o Senhor falou assim, você está mendigando é o pão, é? Quem fez a promessa para você fui eu. Eu sou dono de todo o recurso. Você não precisa se humilhar pedindo ajuda para homens. Eu não preciso da sua ajuda, ô cidadão. Que às vezes a gente é impetulante, é ou não é, irmãos? Às vezes nós somos precipitados, o Valdo falou sobre isso. Somos precipitados, agimos pela emoção. Aí você fica desesperado, Deus me prometeu isso, então eu preciso fazer alguma coisa para que isso seja cumprido na minha vida. Você não precisa fazer nada, você precisa ficar na obediência e na simplicidade. E a promessa vai se cumprir na tua vida. Assim como enviou sinais, sinais vão chegar até você também. Deus vai enviar pessoas, Deus vai enviar sonhos, Deus vai te entregar visões, palavras proféticas serão liberadas na caminhada. Isso é uma palavra para acalmar o teu coração e descansar em Deus. Quando essa informação chega no ouvido do rei Herodes, ele já intenta matar o Criador. Quando os magos, os reis magos chegam ali e falam, nós viemos aqui adorar,
o rei dos judeus. Opa, que rei é esse? Eu sou o rei aqui. Não, nós seguimos a estrela. E quantas pessoas ficam sabendo do projeto para tentar matar o projeto? Quantas pessoas malignas? Mas Deus sabe cuidar dos seus frutos. Deus tem um compromisso com aquilo que Ele fala. Quem tentar matar o projeto na tua vida não vai conseguir. Dá uma glória a Deus. Porque muitas vezes a gente culpa. Porque o pastor não deixa isso, não dá liberdade para isso. A igreja não dava liberdade. Irmãos, não é o tempo. Porque quando chegar o tempo na tua vida, não tem pastor, não tem ministério, não tem estrutura eclesiástica, não tem falta de recursos financeiros, Messias, que vai impedir de Deus concretizar na tua vida o que Ele prometeu. E essa aqui é uma palavra para encher o teu coração de fé, porque muitos aqui estão desistindo das promessas sobre a tua vida. Por quê? Porque não conseguem ver sinais. O tempo passou, irmãos. No momento oportuno, você vai ver sinais de que a promessa está chegando. Assim como Daniel orou e ele discerniu que era tempo de interceder, porque era o tempo do povo voltar para Jerusalém. Deus vai falar com você, Ele tem um compromisso. Irmãos, Deus é o maior interessado em cumprir a sua palavra, Ele vela para cumprir a sua palavra. Ele é fiel. Ele não brinca com o teu coração, Ele não brinca com a tua emoção. Quem faz isso é ser humano, é político sem vergonha que habita no Brasil. É isso que eles fazem, irmãos. Desculpa se tem algum político aqui. De repente você é diferente. De repente. Porque eles prometem muita coisa, né? Vamos perder o foco não, meu Deus. Quarto ponto que Deus mostrou ao meu coração. Deus é fiel naquilo que diz e Ele é poderoso o suficiente para cumprir. Ele anuncia os fatos, irmãos, porque Ele conhece todas as coisas e Ele é soberano sobre todas as coisas. É só por isso. Deus, quando anuncia, não é vamos tentar a sorte, eu vou anunciar algo para ver se cumpre na tua vida. Quando Deus anuncia, é porque Ele sabe de todas as coisas. Dá um glória a Deus. Oh, glória a Deus, vi uma filhona amada que fazia tempo que eu não via. Deus abençoe tua vida, minha irmã. Glória a Deus. Quando Ele fala, irmãos, é porque Ele já sabe. Mas não é apenas isso. Ele é soberano. Então Ele fala porque sabe e fala porque pode, Janaína. Então não tem risco com Deus. Além de conhecer toda a estrutura, Ele tem acesso a todas as estruturas. E Ele tem poder necessário o suficiente para fazer o milagre na tua vida. Ele anuncia os fatos porque conhece todas as coisas e é soberano sobre todas as coisas. Uma outra coisa que eu aprendi lendo essa história, não existe cenário negativo ou positivo para Ele. Isso não existe para Deus. Isso aqui é para o nosso pensamento pequeno, irmãos. Na nossa cabeça é negativo, esse cenário é positivo, está a favor do meu milagre, está contra o meu milagre. Para Deus não existe cenário negativo ou positivo, porque é a força dEle que cumpre todas as coisas. Para Ele é apenas um detalhe. Essa perseguição precisa acontecer, para que o menino vá para o Egito. Este cenário com José precisa acontecer, para que se cumpra a palavra tal. Veja que no texto a qual nós lemos, tudo era necessário acontecer. A perseguição, a fuga, estabelecer-se em outro território, tudo era necessário. E nós precisamos amadurecer nesse quesito. Mas dentro da nossa visão limitada, irmãos, cenários positivos e negativos corroboram para cumprir a sua palavra. Dentro da nossa visão, mas Deus não precisa disso. Na nossa visão, isso aqui vai ajudar Deus. Isso aqui pode atrapalhar. Como é que Deus vai fazer? Para Deus não existe. Quando Ele profetizou algo na sua vida, Ele sabia exatamente qual era o cenário do teu coração e tudo que estava à sua volta. Você pode dar uma glória a Deus? Quando Ele implantou a Efatá, nesta época da história, Ele sabia de todas as guerras que nós enfrentaríamos. Ele sabe exatamente todas as pessoas que irão entrar, permanecer e todas que vão sair. Ele sabe de todas as guerras que nós vamos enfrentar aqui, todas as dificuldades. Assim como Ele sabe de todas as dificuldades que você está passando.
e você fica ali clamando pela ajuda do homem. Jesus está falando com você: eu estou contigo, eu sou tua provisão, eu sou tua provisão. Deus está falando contigo, Deus está te chamando para ter intimidade. Nós temos a necessidade de aprender, irmãos, também aqui dentro desse texto, a discernir os tempos, os cenários e principalmente a vontade de Deus. Deus requer isso de nós. O presbítero Valdo falou sobre essa passagem. Você que quer construir alguma coisa, primeiramente, para planejar. Deus é um Deus grandioso que trabalha no sobrenatural, mas é um Deus grandioso que age também através do natural, porque Ele conhece as nossas limitações. Para Davi, para Daniel, para Gideão, para Misael, Ananias e Azarias, Ele fez grandes milagres. Ele silenciou a boca dos leões, o poder do fogo, abriu o mar vermelho, destruiu grandes exércitos, mas para o filho dele, o rei dos reis, ele falou o quê? Fuja. Não é interessante isso? Ele não poderia ter falado: fica tranquilo, José, o rei Herodes vai querer matá-lo, mas eu vou enviar miríades de anjos para proteger você. E quem tentar tocar no meu filho, vai morrer. Vai descer fogo dos céus. Mas ninguém toca no meu filho. Mas ele pediu o quê? Fuja. Você precisa aprender a discernir o tempo e a vontade de Deus. Precisamos aprender a identificar a maneira que Deus se revela a nós e nos dá os seus comandos nas diferentes situações. Qual é a maneira que Deus fala com você? O Senhor te pergunta: qual é a maneira que Deus fala com você? Através da palavra? Como é que Deus se comunica com você, crente? Está faltando intimidade? Para entender a maneira que Deus fala? Nós aprendemos aqui na vida de José que ele falava como com José? Como que ele falava com José? Sonhos. E para José isso era tranquilo. Não era um anjo que aparecia, se materializava. Não era visão. Era o quê? Sonho. Deus visitava José na sua capacidade de interpretar a voz de Deus. E a capacidade que Deus entregou para José foi sonhos. E José era obediente nos sonhos. Deus falou muitas vezes com ele em sonhos. É a tua mulher, pode ficar com ela. O nome dele vai ser Jesus. Você vai dar o nome dele. Sai da agora, vai para o Egito. José, pode voltar. Você está tranquilo. Volta para a região da Judéia. Não, fica agora em outra cidade, porque ainda tem perigo aqui. Você precisa aprender a maneira que Deus fala contigo. É através da palavra, crente. Como é que Deus fala com você? É através da oração, você ora e você ouve a voz do Senhor falando contigo. Eu percebo aqui, irmãos, porque se faltar essa comunicação com Deus, vai acontecer exatamente o que o presbítero Valdo pregou aqui. Você vai construir a sua casa, e vai faltar material, e você vai se transformar em vergonha. Você pode atrapalhar grandes projetos do Senhor na tua vida, porque você não descobriu ainda a maneira de Deus falar contigo. É quando você faz um jejum, que os céus se abrem. Quantos aqui ficam sensíveis no jejum? Pastor, quando eu faço jejum, o céu se abre, eu tenho visões. Eu fico do lado só assim, olha Jesus, que coisa linda. É capaz de eu ficar 40 dias e eu ter visão de frango. Mas Jesus aparecer para mim vai ser difícil, o negócio comigo é diferente. Ou estou falando, tem pessoas aqui que jejuam, a gente faz campanha de jejum aqui, a pessoa volta, teve visão, teve sonho profético, teve isso, teve aquilo. Eu falo, caramba, rapaz, você está melhor do que eu, mano. E o que você fica, pastor? Só na fé. Só na fé, não estou vendo nada, não vi nada, não apareceu nada, nem luz brilhou, nem anjo, nem capeta, mas eu confio que o jejum é poderoso no campo espiritual, e eu creio. Deus fala comigo é assim, irmãos, na fé, naquilo que eu não estou vendo. Como é que Deus se manifesta a você? Você precisa descobrir isso. Será que está faltando intimidade da sua parte? Hein, crente, Deus está falando contigo, será que está faltando intimidade da sua parte?
Você precisa saber. Tem pessoas que conhecem o endereço onde Deus fala com ele. É a casa da irmã Luzia. Quando Deus quer falar contigo, vai na casa da irmã Luzia. Não é? Pelo amor de Deus, crente, vamos crescer hoje em nome de Jesus, que Deus quer se comunicar contigo, pessoalmente. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer se revelar a você. Quantos comandos Deus já me entregou? Aí eu conto, vocês ficam com inveja. Ô pastor, como que Deus fala contigo? De uma maneira diferente da sua. Mas eu fico convicto na palavra dele, que é ele falando comigo. Irmãos, ele já me deu comandos para comprar coisas, para vender coisas. Já me deu comandos a respeito da igreja. Ele fala, eu tenho que acreditar. E quando eu executo exatamente debaixo de humildade, simplicidade, aquilo que ele me pediu para fazer, a glória do Senhor desce. A resposta vem, a provisão vem, a bênção vem. Então o Senhor está te confrontando nessa manhã. Você precisa avançar um pouco mais. Pare de aguardar do sacerdote, da profetisa, do profeta uma resposta. O sangue de Jesus tem poder, crente. Deus quer se comunicar contigo. Deus falou diretamente com José. Deus tem um compromisso com a promessa. Deus não vai abandonar a promessa. E você é o agente principal dessa promessa. Vai buscar o eterno, ele vai entregar uma visão, vai usar alguém na rua, vai usar um pássaro, vai usar uma frase, uma música, a palavra de Deus, que muitos já não visitam mais a palavra de Deus. É a melhor maneira de Deus falar contigo, é aqui, irmãos. Quantas vezes nós já lemos essa passagem? Eu li ontem, e o Senhor começou a ministrar, 300 mil pontos aqui no meu coração, que eu acho que não vai dar tempo para falar. Aleluias. Olha, independente das certezas embasadas na ousadia e na coragem que você tem, porque quando nós somos ousados e corajosos, nós temos certezas, não é? Independente dessa ousadia, ou infelizmente através dos atropelos e precipitações, impulsionados pelo medo, precisamos aprender a ouvir os comandos de Deus. Ou erramos porque temos medo, precipitamos-nos, arruinamos o projeto por conta da covardia, do medo, da angústia, ou somos ousados demais, Josué, avançando de maneira destemida, ousada, mas o mais importante é saber que é Deus quem fala com você. É Deus que está falando com você, independente se você é um medroso ou um corajoso. Ei, Gideão, eu te escolhi, você é homem forte e corajoso. Sou coisa nenhuma, eu sou o menor da minha casa é a menor das tribos, a minha tribo é a menor de todas as tribos. Sou o mais pobre de tudo aqui. Não, homem, eu te escolhi, na tua força você vai vencer esse exército. É você essa capacidade de dialogar com Deus e extrair de Deus a semente necessária, irmãos, para frutificar a promessa na tua vida. Você entende o que Jesus está falando? Ele é um Deus grandioso, mas Ele também opera de maneira natural. Ele poderia ter fulminado Herodes. Ele poderia ter colocado um grande exército de anjos ao redor da casa de Maria, mas Ele não fez isso. Ele falou em sonhos, de uma maneira simples com José. É hora de fugir. Deus está falando aqui, jamais faça algo se Deus não falar contigo. Fala para o teu irmão, não faz nada se Deus não mandar. Fala. Independente se você tem certeza ou incerteza, não faça nada, fica parado. Espera o comando do Senhor. Estamos sabendo que o rei Herodes vai emitir um decreto, vamos fugir. Não, eu falo contigo. Eu já tenho o lugar certo para você, José. Tem uma profecia que precisa se cumprir. O menino vai sair lá do Egito, eu vou trazer o Salvador do Egito. Então vá para o Egito. Glória a Deus. Não fique preso, uma outra coisa que eu aprendo aqui, não fique preso a cenários perfeitos. Não aguarde apenas cenários favoráveis ou sem estresse. Deus pode usar o desconforto, do caos, da calamidade ou da perseguição para cumprir a palavra profética na sua vida. Não fique preso. Tem gente que fala isso, não fala? É de Deus. Deus está nisso. Por quê? Porque está dando tudo certo. É de Deus. Está dando certo, está dando lucro, está conquistando. É de Deus. E aí, de repente, cai tudo. Desmorona tudo. Não é de Deus.
Deus não estava naquilo. É de Deus esse varão. É bonito. É de Deus essa varoa. É bonita. É de Deus, tem dinheiro. É de Deus. Tudo que é bom é de Deus. Não fique preso você como um crente maduro. Olha, Deus está falando com você, maturidade, irmãos. Se você tiver intimidade, até mesmo no caos e na calamidade, Deus está usando esse cenário para trazer a promessa na tua vida. Por quê, crente? Porque você precisa ser estruturado para receber a promessa. Se você não for estruturado, na visão de Deus, a promessa não chega. Você precisa estar com toda a estrutura emocional, mental e física, espiritual, para suportar a promessa, porque a promessa vem dos céus, irmãos. A promessa sai da boca de Deus. O homem comum não suporta a promessa de Deus. Então Deus te estrutura. Ele permite gigantes se levantar contra você. Ele permite calúnia, mentira se levantar contra você. Ele permite a escassez, a falta de recursos. Aí o Satanás vem, como você é uma crente, está faltando isso na tua casa, nessa mesma conversa. Como você é uma crente, olha o ímpio de jatinho, e você a pé, andando de jegue, olha só. Olha, você não é crente, olha o casamento daquele ímpio. Você acha que está bonito nas redes sociais, está tudo destruído. E você é crente. Irmãos, no caos Jesus fala com você. Aliás, uma das maneiras de Deus agir é justamente no caos. Penso eu que todas as vezes que eu fui lapidado, e a minha esposa, irmãos, não foi no tempo da bonança. Não foi no tempo da conquista. Foi no tempo da guerra, no tempo da perseguição, no tempo do abandono, no tempo da frustração, no tempo da escassez. Meu Deus, como Deus forja a sua mente, a sua fé nesse momento. Porque aí não tem recurso humano que te socorra, então só falta olhar para os céus. Então você olha para os céus e você vê o poder de Deus se materializar dentro de você, irmãos. E os dias vão se passando e de maneira natural, mas sobrenaturalmente natural, o milagre acontece na tua vida. De maneira sobrenatural, mas muito natural. Você vai vendo aos poucos as coisas sendo colocadas no lugar. Deus está falando com você. Para de ficar triste por conta do cenário negativo, como se você falasse, Deus não está comigo porque está dando tudo errado. Irmãos, Deus está contigo, por isso está dando tudo errado. É difícil dar glória a Deus nisso, né? Casamento está acabando. Meu Senhor, tem que dar glória a Deus. Então Deus está mostrando que existe um problema no teu casamento. E o problema do teu casamento é demônio. É Satanás. Pegou um dos dois ou os dois. E Deus está falando, vocês precisam entrar na minha presença. Buscar a minha face e eu vou revelar para vocês. Aleluias. Quinto ponto. Aprenda a discernir o momento de fugir. Nem sempre é sobre enfrentar tudo e procurar vencer em todas as circunstâncias. Às vezes, irmãos, vencer e prevalecer é exatamente fugir. Como assim um filho de Deus? Fuja para o Egito. Porque tem gente que não quer perder uma guerra, cara. Deus está falando aqui, ó. Fuja da briga. Fuja da discussão. Os treteiros aí dentro de casa. Quem é mais treta? O homem ou a mulher? Depende da casa. Nem sempre é sobre enfrentar. Não, eu vou para a justiça, eu vou quebrar o pau. Muitas vezes fuja. Perde. Fica no prejuízo. Fica no prejuízo. Vocês lembram do rei que investiu pesado para contratar o exército de Israel? O rei de Judá contratou o exército de Israel. Não consultou a Deus. Ao invés de pedir ajuda a Deus, porque Deus já tinha ajudado ele várias vezes. Então naquela guerra os inimigos se levantaram contra ele. Foi lá e contratou os irmãos da tribo de Israel. Aí chega o profeta e falou, por que você não me consultou, carinha? Eu sempre dei vitória para você, você nunca precisou de exército. E ele deu muita prata para aquele exército. Ele falou, cara, você pegou milhões de pratas aí, contratou o exército. Deus não gostou do que você fez. É como se você não precisasse de Deus, homem. Deus está falando aqui, irmãos. Para de agir na tua força, para de pegar empréstimo. Isso aí vai virar uma bola de neve. E você vai perder a cabeça.
Para de procurar agiota. Para de tentar sorte no tigrinho, irmãos. Você vai falir, criatura. Você está amaldiçoando? Não, estou sendo um profeta na tua vida. Você vai falir. E você vai falir em todos os sentidos, porque a tua esposa e teu esposo vai descobrir que você está fazendo isso nas escondidas. Isso é pecado. O Deus que está na tua vida pode te prosperar, irmãos, plantando a face, vendendo drops no farol. Como chama? Cachorro quente, churrasquinho do gato. Pode prosperar vendendo churrasquinho de gato. Te enriquecer. Pode ou não pode? De gato não, gente, é modo de falar. Não é de gato, vocês sabem que não é de gato, quer dizer. Diz que o meu irmão estava lá em São Paulo, e a mulher lá chinesa falou, quer de flango? Ele, de flango? Quero de flango. De repente chegou um monte de pombo, e ela falou, show flango, show flango. Aleluias! Já tinha comido todo o lanche, agora já foi. Show flango. Vindo deles, pode ser mesmo, irmãos. Nossa, carne, cachorro, eles comem tudo, né? Aprenda a discernir o momento de fugir, crente. Nem tudo é sobre vencer. Fuja da tentação. Não, eu vou resistir a essa mulher. Estou bem com Jesus. Vi Deus ontem na minha casa. E você fica ali. Não, eu resisto a esse mal. Fuja da tentação. Não, estou bem com meu marido, estou temente a Deus. Aí chega um varão que só te elogia. Né, mulher? Esses caras que o capeta envia, eles vêm com tudo aquilo que a mulher gosta. Nossa, como você está linda hoje. Nossa, que perfume é esse? E a mulher está com perfume todo dia, o marido não sente o cheiro dela. Nunca fala do perfume dela. Ou até faz assim, ó, que perfume fedorento é esse que você colocou, mulher? Nossa, o que é isso? Cheiro de cemitério, mulher, que você está? Está cheirando de cemitério. Né? E o cara lá na empresa está só assim, esperando você partir. Né? Enquanto eu falo assim, flor do meu jardim. Oi, flor. E altera a voz, né? Entra na audição da mulher. Meu Deus. Fuja disso aí, mulher. Fuja dessas conversas no Instagram. Fuja. Você tem 2 contas, cidadão? Tem 2 contas. Uma que a tua esposa acessa e outra que você acessa sozinho. Jesus te pegou agora nessa manhã. Acabou para você. Jesus está falando. Pode estar falando em casa. Se não tem aqui, pode estar falando em casa. Antes que a vergonha seja completa na tua vida, você deleta aquela conta miséria. Em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, as horas já se avançam. Eu vou parar por aqui. A gente não... Eu falei que não ia dar certo. Eram muitos pontos. Mas vamos ficar nesse ponto. O Deus poderoso que age de maneira extraordinária, muitas vezes vai falar para você assim, fuja. Muitas vezes você não vai ver fogo descendo dos céus. Você não vai ver ajuda, ele vai falar assim para você, para de gastar, cara. Faça as contas de maneira eficaz. Ele vai falar assim para você, Deus faz um milagre, Deus dá provisão. Ele fala assim, vai fazer um curso de finanças, filho. Você está entendendo a maneira que Deus age, irmãos? Vai fazer um curso de finanças. Você sabe que Jesus muitas vezes vai ter que quebrar você para você valorizar a tua perna? Porque você usa as suas pernas para ir para o caminho mal. Aí ele vai lá e quebra as suas pernas. Aí você dá valor às pernas. Ele fala, cara, por que ele quebrou minhas pernas? Porque você estava correndo para o mal. Então o que eu estou dizendo aqui é que Deus muitas vezes vai usar a calamidade, a desgraça, o caos, o perigo, e vai exigir de você uma ação natural para que o sobrenatural da parte dele aconteça. Não foi Deus que defendeu o seu filho? Foi, não foi? Olha Deus se submetendo à obediência e simplicidade de um homem.
Dependia de José agora saber que aquilo era Deus mesmo falando. E se ele desconfiasse, irmãos? Será que é para fugir mesmo? Isso não se parece com coisa, né, irmão Antônio? Fugir, eu estou com Deus Todo-Poderoso. Esse negócio de fugir, Ele não é o Salvador? Nós vimos anjos aqui cantando. Veio miríades de anjos falando sobre Ele. Glória a Deus nas alturas. Agora chegou a nossa paz. Chegou a nossa segurança. E agora Ele está falando, para eu fugir para o Egito? Não faz sentido. Sim, irmãos, muitas vezes Deus quer diminuir na tua vida para depois acrescentar. Você está entendendo aí, crente? O Senhor está falando, recua, peça perdão. Vai atrás, peça perdão você. Fica no prejuízo você. Eu comecei falando do rei e não terminei. O profeta foi lá e falou para o rei de Judá, por que você contratou o exército de Israel? Eu não gostei do que você fez, você agiu na sua força, no seu impulso. Eu posso te dar livramento. Então Deus fala assim agora, manda esse exército voltar para casa. Qual era a preocupação do rei? Ele investiu pesado. Ele falou, mas, ô profeta, beleza, já apanhei de Deus, vou mandar todo mundo embora, vou mandar, não vou ficar na rebeldia. Mas e o meu dinheiro? Foram milhões que eu entreguei para eles. Aí Deus falou para o rei, mas eu tenho para te entregar do que isso que você perdeu. Irmãos, fica no prejuízo, mas não perca a sua nobreza. Fica no prejuízo, mas não seja desobediente. Fique no prejuízo, mas não seja um orgulhoso. Se humilhe, peça perdão, seja parecido com Jesus. Faça as contas da maneira certa. Deus vai agir de maneira sobrenatural na tua vida, mas muitas vezes dando comando simples na terra. E nessa simplicidade, o milagre vai acontecer. Você crê nisso, igreja? Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé.